Olá, meu nome é João Emílio, sou arquiteto de soluções. Nós vamos falar hoje sobre como substituir os servidores de aplicação ou completar uma solução dessa com containers e arquitetura de APIs. Então, a primeira coisa que a gente precisa organizar as ideias é o que são as aplicações monolíticas e que são aplicações baseadas em serviços. É muito comum pessoas que já trabalharam com Java ou que trabalham ainda usarem application servers, que as aplicações que são compactadas num WAR file, e esse WAR file ou um outro tipo de pacote para conectores ou para aplicações corporativas terem diversas funcionalidades, muitos contextos web, páginas misturadas, HTML com JavaScript, templates, dependendo dos frameworks que estão sendo usados. Então, tudo isso é empacotado num lugar só. Então, em alguns casos, tem separação da interface do usuário, mas geralmente essas aplicações são consolidadas todas num pacote só e elas compartilham pools de conexões e para bancos de dados, elas compartilham também conexões de storage para gravar arquivos, enfim, uma série de coisas, são todas encapsuladas numa mesma aplicação, resolvendo diversos serviços, independente de que se eles às vezes são até diferentes entre si, porque é natural que ao crescer o número de funcionalidades de uma aplicação, você também aumente a complexidade dela e começa a colocar coisas que já talvez não façam parte, que já estão passando dos limites da aplicação. Então, um questionamento que eu tenho feito, inclusive com essas pessoas que eu falei com vocês antes, o que é, na verdade, as pessoas, qual é a visão do mercado do que é Microservices Architecture? Isso está nebuloso ainda tem muita coisa para ser desmistificada, algumas interpretações que eu considero errôneas, e eu também compartilho dessa mesma impressão com outros colegas, de que para você ter uma arquitetura de microserviços, basta você decompor as suas aplicações monolíticas em diversos serviços e aí você começa a acessar esses serviços de diversas fontes, pode ser de uma interface visual web ou mobile, pode acessar esses serviços por eventos e automatizados, enfim, uma série de coisas. Mas eu posso dizer para vocês que isso não transforma a sua aplicação não muda o estilo de arquitetura da sua aplicação para Microservices Architecture. Ele simplesmente expõe vários serviços que pode até causar uma confusão ainda maior do que se você estivesse simplesmente utilizando uma aplicação monolítica. Então, para isso, a gente vai mostrar o processo natural de decomposição, ou que, assim, um exemplo simples, por causa do tempo, mas um exemplo natural de como fazer essa decomposição de serviços, como organizá-los e trabalhar com escalabilidade. E também como expor esses serviços, gerenciá-los, enfim, toda essa infraestrutura que é necessária para realmente ter uma arquitetura de microserviços na sua empresa e nas suas aplicações. Então isso requer uma série de outros aspectos de mudança, não só tecnológicos, não só de ferramentas, mas também a parte cultural da empresa, os processos, a maneira com que os times interagem entre si e como eles começam a ficar mais isolados. Enfim, tem uma série de outras mudanças que acabam sendo extra à tecnologia por si só. Então, vou citar aqui um cenário. Eu peguei uma aplicação famosa feita desenvolvida com Spring, é uma aplicação de exemplo. Ela é chamada de Pet Clinic, e essa aplicação, basicamente, o que ela faz você pode procurar veterinários, os donos e adicionar os animais. Então, é um exemplo simples de cadastros e relacionamentos. Então, como ela está publicada hoje nesse ambiente da apresentação?
Nós temos 2 application servers rodando num cluster, e eles são acessados através de um Elastic Load Balancer na Amazon, e esses 2 application servers se conectam no mesmo banco de dados MySQL numa instância RDS. Tá? Agora, imagina uma situação hipotética de que o dono dessa aplicação resolva criar um aplicativo móvel para também interagir com os dados que ele já tem. Como é que ele faz, por exemplo, para listar os veterinários que estão disponíveis, né, nos bancos de dados? Como é que ele faz para ter outro tipo de interação com essa aplicação? Infelizmente ele não consegue, porque como a ideia da aplicação monolítica é de ela estar encapsulada em si mesma, não existem serviços que estejam disponíveis para outras aplicações consumirem. O que você teria que fazer é alguma coisa no meio do caminho, acabando tendo que juntar isso na mesma aplicação, tentando, por exemplo, fazer um aplicativo responsivo, acessado via site. Mas se fosse necessário que se utilizassem funcionalidades nativas do celular, que não estejam disponíveis em outros frameworks de aplicação, você não teria condições de fazer nenhum acesso, teria que, por exemplo, acessar direto o banco de dados, fazer coisas que não fazem mais parte do dia a dia moderno. Então fica essa pergunta, como que ele vai fazer isso? Então, uma resposta para esse problema é a gente começar a tentar entender o problema. Será que tudo que foi feito na aplicação vai ser jogado fora para a gente criar os serviços? A resposta é não. Então tem que se olhar caso a caso, identificar quais são os boundaries, quais são os limites em que se justifiquem a extração de serviços de uma determinada aplicação. Isso naturalmente vai começar a encolher a aplicação monolítica até que ela comece a desaparecer. Mas isso é um processo e não se recomenda fazer isso de uma vez. Simplesmente acabar com a aplicação e já construir todos os serviços, ou então mesmo criar, quando for um projeto novo, criar já a aplicação totalmente feita com serviços. A ideia é que isso seja um processo que, se possível, que utilize as metodologias ágeis, com times menores, com pessoas envolvidas e com responsabilidades muito bem definidas. Certo? Então, o que o cliente queria nesse caso aqui é um aplicativo móvel que disponibilizasse para alguns clientes uma funcionalidade de fazer uma pergunta para o veterinário sobre o seu animal, ou sobre uma pergunta genérica que o veterinário possa responder. Então, essas 2 coisas que foram identificadas como possíveis serviços a serem consumidos, né? Buscar os veterinários que são disponíveis no banco de dados, e depois de selecionado um veterinário, que a gente submeta uma pergunta para esse veterinário de um aplicativo móvel, tá? Sendo ele, pode ser um tablet ou um celular. Essa é a solução que a gente então chegou. Nós vamos pegar aquelas aplicações, as 2 aplicações que estão publicadas, a gente vai começar a revisar elas e vamos extrair dali só os serviços que realmente são importantes para resolver esse problema que foi proposto pelo cliente. Então, nós vamos tirar os serviços de veterinários, e não existe um serviço de fazer perguntas. Então a gente vai criar esse serviço do zero, já na mesma estrutura que o serviço veterinário vai ser disponibilizado. Então repare que agora na apresentação as coisas são um pouco menores, para dar a ideia de que as responsabilidades diminuem conforme os serviços vão sendo disponibilizados. Então, o banco de dados ele começa a ter menos responsabilidade, menos relacionamentos lá dentro. Cada serviço começa a ter o seu próprio mecanismo de storage. Não necessariamente precisa ser feito assim, mas é uma recomendação que ele seja totalmente isolado, né, inclusive o banco de dados ou outro mecanismo de storage. Então a gente vai ver aqui. Antes nós tínhamos apenas uma aplicação, um Application Load Balancer, que roteava aleatoriamente
as requisições e os serviços web e no banco de dados retornavam para o usuário. Agora, o aplicativo, o mesmo aplicativo, essa mesma aplicação monolítica, ela não morreu, mas a parte que ela precisa buscar por veterinários vai passar a acessar uma API que vai ser exposta pelo WSO2 API Manager. E os serviços que são novos vão ser só consumidos pelo aplicativo móvel, porque eles não têm necessidade de serem usados na aplicação monolítica. Chegamos finalmente numa parte mais prática, a gente precisava dar essa introdução para que se entenda o que está sendo feito agora na hora da demonstração. Então, para começar, o que você precisa fazer ou sugestões que a gente pode dar para alguém que precise converter uma aplicação monolítica ou pedaços de uma aplicação monolítica em serviços, tá? Então, é importante saber que como eu já tinha falado antes, que a arquitetura de serviços ela não é simplesmente desenhar a solução. Tem toda uma mudança também de comportamento, de processos que vai ter que ser adotada. Outra coisa é uma pergunta que vai ficar para cada empresa, para cada profissional responder. O que é micro? Existem duas teorias, assim, na verdade, várias teorias, mas, por exemplo, assistindo algumas palestras do responsável pela Netflix na parte tecnológica sobre microserviços, ele considera microserviços como sendo uma função, por exemplo, buscar os filmes por categoria. Então ele acha que isso é um microserviço. Já outros casos consideram um pacote de funcionalidades como essa juntas sendo micro. E daí pode variar o entendimento de cada empresa, de cada profissional. Mas é importante que se defina antes de começar essa estratégia, para que pelo menos seja uma estratégia única dentro da corporação, para evitar que cada um tenha uma decisão de como vão ser disponibilizados os serviços, de como eles vão ser criados também depois no futuro. E o Martin Fowler ele cita um caso um padrão que ele chama de Strangler Application, baseado numa história de uma árvore que ele viu em outro país. Fica para vocês procurarem essa informação, mas essa árvore são vários ramos, e esses ramos eles vão crescendo quando eles já estão todos, assim, entre aspas, adultos, eles começam a matar a árvore e só passam a existir os ramos. Então, é assim que se pretende fazer essa transição do mundo de aplicações monolíticas para microserviços. Que cada ramo desse seria um microserviço e conforme eles vão crescendo, vai morrendo a árvore, ou no nosso caso aqui, que é a comparação à aplicação monolítica. Uma outra informação, outra sugestão, parece óbvia, mas é importante lembrar, assim, que se você está dentro do buraco e você quer sair dele, então você para de cavar. Então, você tem uma aplicação monolítica e você já pensa em migrá-la para microserviços, para de adicionar funcionalidades a ela, de criar novas interfaces de usuários ou regras de negócio. Tente começar a pensar qual é a necessidade do negócio e se faz sentido adicionar uma aplicação monolítica ou se já faz sentido seguir para o caminho de microserviços. E essa é uma coisa muito particular de cada problema. Então vai ser... outra situação muito simples, para quem já trabalha com serviços parece simples, mas quem ainda está vivendo no mundo de aplicações monolíticas, pode não ser tão óbvio separar literalmente em projetos diferentes a parte do front-end e do back-end. Aplicações já usando Angular 2 ou um aplicativo móvel com Ionic, ou mesmo Android e tudo, elas são projetos isolados, elas trabalham simplesmente a parte visual e elas vão fazer acesso a APIs que estão expostos depois na cloud ou internamente na sua empresa. Tá? E para criar serviços, né? A gente pensou em como transformá-los, mas quando você estiver criando os serviços, com algumas informações que eu acho importante compartilhar,
Quem programa em Java geralmente está usando um application server já conhecido, um Tomcat, né, que é um web container. Mas existe outras soluções que podem ser mais performáticas, mais leves, que têm essa cara de microserviço. E um exemplo deles é o Net, né, que é um processo otimizado para microserviços que você pode desenvolver usando Java. No exemplo que eu vou dar aqui, a gente está usando o Net com o WSO2 Microservices Framework. Vocês vão ver que ele inicia muito rápido. O fat jar que ele gera é bem menor do que uma aplicação Spring Boot, por exemplo. Mas não necessariamente você precisa estar usando Java, você pode estar usando outra tecnologia, Node.js, dependendo da expertise da sua equipe. Uma outra informação que tem gerado até um pouco de conflito nas discussões é se deve-se ou não manter essa estrutura de banco de dados num lugar só. Muitas pessoas têm, assim, as principais, eu acredito, influenciadores, dizem que é importante que o serviço ele seja totalmente independente. Isso não inclui simplesmente a parte que serve como regra de negócio, mas também onde os dados vão ser persistidos, por exemplo. Então, se você tem um serviço que expõe um CRUD de uma tabela, então essa tabela deveria estar em uma outra instância, e aí começam outras discussões, que os dados vão ficar duplicados e tudo. Então, vai caber a cada projeto decidir como fazer isso. Mas é recomendado que você possa fazer um deploy de um microserviço sem estar se preocupando como isso vai afetar outras aplicações. Que você pode colocar novas versões de um serviço sem que isso afete outros serviços ou outras aplicações. É assim que você tem que ter essa autonomia. Seu serviço tem que ser autônomo o suficiente para que ele tenha liberdade de ser alterado sem que isso impacte a sua organização. Por mais que isso pareça antigo, os barramentos e ferramentas de integração, como o WSO2 Enterprise Integrator, isso você vai acabar percebendo que eles são necessários. Muito embora seja muito mais prático a gente ter um gerenciador de APIs e publicar os nossos serviços e simplesmente parar por aí, a gente vai percebendo que conforme a gente está criando os microserviços, a gente esbarra em outros desafios técnicos. A gente pode ter falhas nos serviços, que elas vão acontecer. Inclusive, casos de sucesso, como o do Netflix, já fazem os seus microserviços já preparando para falhas. Então, o que pode implicar e por que eu acho que a gente precisa estar pensando também numa plataforma de integração, de broker e um barramento que era o antigo Enterprise Service Bus, por causa dos fluxos de compensação. Então, deu um erro, e agora o que eu faço? Então, mandei uma mensagem para uma fila, mas ela não foi processada. Então, isso tudo, se você acabar tendo que implementar no seu serviço, ele vai ficar muito complexo. Ele pode acabar não sendo mais micro. Então, ferramentas de barramento, de integração, de broker, elas ajudam, né, a você resolver esse novo desafio que surge em consequência da implantação de microserviços também. Uma outra maneira de criar é um padrão que o Martin Fallon também criou, que ele diz que de repente o ideal é você criar primeiro aplicações monolíticas e depois de um tempo você descobrir quais são os limites entre um serviço e outro, e aí você vai estar mais preparado para fazer essa decomposição de serviços. Isso é uma estratégia. Outras pessoas acham que você já precisa criar serviços logo de início, com um projeto novo, já identifica os limites deles, já faz o desenvolvimento dessa forma. E outra dica importante, quando você está criando serviços, pode ser uma boa estratégia criar as client libraries. Por exemplo, se você sabe que os seus serviços vão ser usados muito por aplicações que usam JavaScript, ou então Java, você já cria uma
uma biblioteca, uma client library que entenda os seus serviços. Existe também a maneira de você colocar os seus serviços expostos com a documentação toda detalhada para que quem quiser utilizar um determinado serviço, ele possa já, pelo descobrimento do serviço e a documentação, ele começar a entender sozinho aquilo. Só que você tem uma curva de aprendizado que pode acabar atrapalhando uma implementação e diminuindo a velocidade de entrega, que eu acho que é o ponto principal, um dos pontos principais, na verdade, de microserviços, é dar agilidade às entregas. E, por último, a questão do versionamento de APIs, que também é um tema importante. Em algumas frentes dizem que quanto mais você puder evitar esse desafio de estar versionando os seus APIs, melhor. Então, se não tem necessidade de você versionar, o número de integrações não é grande o suficiente, você não tem endpoints que estão muito conectados e tudo mais, então pode ser que não seja o momento certo você versionar uma determinada API. Mas há outros casos em que, de repente, uma API que está recém-criada, ela já tem muitos clientes usando e você precisa evoluir para um determinado caso de uso, é importante que você comece a versionar ela sem acabar destruindo as integrações que já estão criadas. Então, a gente recomenda esse tipo de versionamento que já era usado por outras APIs antigas também. Qual é a versão, se teve uma grande mudança, se ela vai sair de 1.0 para 2.0, se teve uma mudança relativamente importante, que também não afeta muito a API, você já coloca isso também no número da API, e uma mudança pequena, correção de bugs e tudo mais, além dos patches, se for o caso mais específico. Mas é bom a gente manter esse padrão que tem funcionado até então. Então, agora que eu já falei bastante, eu vou mostrar aqui como que essa aplicação monolítica estava sendo criada. Ela foi criada usando Spring, né? Vocês podem ver aqui, tem uma série de outras ferramentas que usou. Então, dentro da aplicação, eu tenho os domínios, os repositórios, quem vai fazer acesso ao banco de dados, como é que vai, as regras de mapeamento dos contextos, o que vai acontecer quando você fizer um get ou um post na determinada página. Isso tudo está aqui junto. Os veterinários, as visitas, os donos, estão todos juntos, implementados aqui. A mesma coisa para as páginas e tudo que vai ser usado pelo usuário final. Então, essa aplicação aqui, ela se transforma, quando a gente dá uma olhadinha ela no ar, ela é essa aplicação web com algumas funcionalidades, todas pela web, integradas. Então, eu posso procurar aqui todos os donos, tem uma lista de donos aqui de animais. Depois, se eu clicar no dono, eu vejo quais são os animais que ele tem e uma série de outras funcionalidades. Então, toda vez que eu navego aqui, acontece alguma coisa numa dessas regras de negócio. São todos encapsulados aqui dentro. Tudo que eu fizer naquele site está sendo tratado por essa aplicação monolítica. Então, esse é nossa aplicação antiga, naquele modelo que a gente está querendo migrar. Só que agora eu preciso que essa lista de veterinários aqui, por exemplo, que está vazia, por acaso, ela seja retornada também para que um aplicativo mobile consiga acessá-la. Então, o que eu faço nesse caso? A gente vai ter que olhar esse código aqui dentro e ver, como a gente já sabe que os limites são bem claros nessa função de veterinários, para a gente ficar fácil fazer essa migração. Então, tudo que a gente tem
de veterinário já está até organizado, foi bem organizado na aplicação monolítica. Isso é uma dica também para quem ainda está fazendo aplicações monolíticas, que já pense numa possível migração. Então, você tentar facilitar ao máximo uma possível decomposição de serviços na sua aplicação. Você vai colocar coisas novas e tudo mais. E a mesma coisa serve para serviços. Muito embora a gente já esteja pensando numa coisa moderna, com certeza uma coisa que nunca vai mudar é que sempre vão ter mudanças. Então você já pense no seu microserviço, quando você estiver desenvolvendo, para que ele esteja fácil o suficiente de ser modificado, de ser aperfeiçoado ou até mesmo decomposto em mais pedaços para que se isso no futuro fizer sentido. Então já pense de uma maneira diferente da maneira tradicional para facilitar as mudanças no futuro. Então a gente viu aqui que todas as características estão dentro dessas classes. O que eu vou fazer? Na verdade, o que eu já fiz aqui? Então eu criei um projeto novo. Esse projeto novo ele tem apenas as funções de veterinário, então não tem mais nada de dono, não tem mais nada que não seja de veterinário aqui. Então, basicamente tem arquivos de configurações, eu estou usando Spring ainda, só que para a parte de microserviços eu estou usando um framework chamado Microservice 4J, tá? Framework 4J, que é da WSO2. Para você colocar esse framework no seu projeto, tem um POM XML aqui. Esse aqui é o site do framework que eu estava falando, WSO2 Microservice Framework for Java. E nele tem uma documentação que aponta para o GitHub, chama Getting Started. Nesse repositório a gente tem diversos exemplos, eu usei um deles como template para facilitar o desenvolvimento aqui também. Só de usar essa documentação aqui já me salvou muito tempo. Então, se você quiser fazer um teste com o Microservice Framework, eu recomendo que você entre no site da WSO2 e siga o link do GitHub, que tem muitos exemplos lá, muito bom de fazer. Então, foi de lá que eu tirei esse template aqui do POM XML. Aqui você vai ver que tem referências de dependência para o Hibernate, para o MySQL, que são as coisas que estão sendo usadas. E também criei aqui algumas configurações e tal. Mas o mais importante, depois desse POM XML, é que para fazer o deploy desse microserviço, a gente poderia usar simplesmente esse jar que vai ser gerado e rodar ele com um comando. Mas atualmente, com a chegada do Docker, e ele está tomando um corpo muito, muito grande no mercado, o ideal é que a gente comece a pensar já em fazer uma ligação bem próxima entre o seu microserviço e uma Docker Image que já encapsule ele, sem que você se preocupe de como você vai fazer esse deploy em produção. Basta você criar uma imagem Docker, e essa imagem Docker, na hora que for levantada por um orquestrador, a gente vai ver usando o Amazon, ele vai levantar já sozinho e já vai estar rodando sem que ninguém precise rodar um comando, um script, uma cron tab, alguma coisa assim. Tá? Então, para rodar aqui, para criar esse Dockerfile, eu usei também um template que tem na documentação. Daqui eu digo que eu quero rodar uma imagem em cima de uma imagem que já tem o JDK 8 e também vai adicionar o jar que foi gerado pelo meu processo de build, vai colocar ele dentro da imagem e na hora que o container for for executar, ele vai rodar esse comando que está aqui, que é nada mais nada menos que um java-jar para executar o serviço. Então, eu posso criar aqui a minha imagem, só digitar os comandos do Docker, que são comuns. Então, vou botar aqui um nome de VETS 2.1.0. Ele cria a imagem. Então, basta eu rodar agora meu container Docker, que eu criei com a minha imagem.
e eu já posso chamar o microserviço, que é bem simples, ele pode retornar a lista de veterinários que estão no banco de dados. Não tem nenhum ainda, vou criar. Então vou criar aqui com o Postman. Vou criar um veterinário. E agora a gente vai recuperar os veterinários, que só tem um, teoricamente, né? Tá aqui, criado um veterinário antes, com um post, usando o microserviço que foi publicado. E agora recuperei aqui, se eu quisesse criar outros, né, eu poderia também. Tá aqui, João Emílio. Dizer que sou o oncologista. Legal. Então, recupera aqui. Tá aí meu microserviço funcionando. Ele tem as funções muito simples, que vão controlar essa tabela de veterinários e com as especialidades dele. Então, eu posso criar, alterar, fazer um CRUD nessa tabela usando esse microserviço. Então, essa é a finalidade dele. Então, o outro microserviço que a gente tinha conversado era de fazer perguntas para um veterinário. Então, baseado num veterinário, você pode fazer uma pergunta para ele. Então, o que eu fiz? Eu fiz praticamente a mesma coisa, a mesma estratégia que eu usei para o microserviço de veterinários, eu usei para o microserviço que eu chamei de Ask the Vet, que é perguntar para o veterinário, que vai fazer o quê? Basicamente, vai disponibilizar um serviço, um resource aqui, que vai disponibilizar duas funções principais. Uma para você mandar uma determinada pergunta, e uma outra que retorna todas as perguntas que já foram feitas para aquele veterinário, ou todas as perguntas que já foram feitas, se isso fizer algum sentido para quem estiver usando. Então, muito simples também esse microserviço aqui. Ele atende exatamente ao pedido que tinha sido feito pelo cliente. Então, é importante a gente também pensar de forma bem simples. Então, o que estava sendo necessário, a gente criou e já está respondendo. Isso aumenta a nossa velocidade e já disponibiliza o microserviço muito mais rápido. Então, esse microserviço também é da mesma forma. Eu criei um Dockerfile para ele, tem praticamente as mesmas entradas no Dockerfile. A única diferença é que agora o jar é diferente ao jar que foi criado para esse microserviço específico. Então, eu teria a mesma maneira de inicializar e fazer os testes. Eu vou pular essa parte, porque a gente já demonstrou no outro caso do microserviço. Então, agora que esses microserviços estão prontos, a gente precisa publicá-los na internet. Então, para efeitos de velocidade, para essa apresentação não ficar muito extensa, eu já criei toda a orquestração desses serviços na Amazon, que é um exemplo, vou demonstrar aqui uma apresentação para vocês, já usando o que a gente chama de AWS ECS, que é o Elastic Container Service. O Elastic Container Service ele é uma alternativa para o Kubernetes, desenvolvida específica para os serviços da Amazon. Essa orquestração é feita toda pelo ECS. Ele usa os containers, as imagens que você criar, mas ele tem uma maneira específica para os seus componentes na cloud funcionarem. Então, as instruções que eu vou dar agora são bem próximas ao Amazon Web Services,
Mas a ideia é a mesma também. Se você quisesse utilizar Kubernetes para fazer essa orquestração, tudo bem. O API Manager da WSO2 ele é independente de provedores, de outros produtos, ele funciona para qualquer cloud, para qualquer ferramenta de orquestração também. Então, para expor seus serviços com o WSO2 API Manager, isso não vai fazer muita diferença, vai fazer mais diferença pela estratégia que o projeto estiver traçando para si mesmo. Então, algumas coisas que eu queria falar sobre dockerização. Primeira coisa é que Docker não é a solução para tudo, ou não deveria ser, apesar de ser uma ferramenta muito poderosa para muitas coisas. Então a gente já coloca aqui uma imagem que a gente comenta entre nós que para o martelo todo problema é prego. Então há casos em que não vamos precisar usar um Docker. Por exemplo, há uma discussão se imagens de bancos de dados deveriam rodar em Docker. Tá? Isso é um questionamento que se faz. Eu acredito que o ideal é que não sejam rodando em containers, mas fica a critério também de cada decisão, dependendo do tipo de necessidade. Pode ser que faça sentido colocar num Docker também. Bom, aqui é um pouco de detalhes dos componentes do Amazon Web Services, como que ele funciona. Então, você vai ver que essas Task Definitions elas estão um pouco isoladas, porque a Task Definition ela define como os seus containers vão rodar. Então, você pode agrupar um ou mais containers numa determinada task, que pode ser uma task que vai rodar a longo prazo, que ela vai ficar rodando indefinidamente, ou pode ser uma task de um Docker container que vai rodar uma vez só, ou vai rodar agendado, enfim. Então, você cria essa Task Definition para conseguir abstrair essa questão. Então tem um outro agrupamento que são os clusters. Os clusters no Amazon ECS, em poucas palavras, é como se criassem instâncias EC2, né, são máquinas virtuais, usando o Linux específico da Amazon, que trabalha melhor com o Docker e garante que vai funcionar uma série de coisas. Problemas conhecidos de I/O, por exemplo, já são resolvidos nessa instância de Docker. Então, os clusters são agrupamentos lógicos de máquinas EC2. E temos, obviamente, quais são as instâncias de containers que vão rodar. Esses containers, as imagens deles podem estar tanto no Docker Hub, quanto num repositório privado. Pode ser um repositório, inclusive, o repositório que eu usei para essa demonstração é o SR, que é um repositório de imagens que a Amazon oferece gratuitamente. Você paga só por hospedar suas imagens lá. Então, se você tiver determinados terabytes, número de terabytes, você vai começar a pagar por eles. Então, é importante só citar isso, que você não paga pelo serviço, mas você paga pelo storage. Enfim, então você pode, nesses clusters, você pode definir que quantas availability zones você vai disponibilizar essas máquinas, se elas vão rodar em duas ou mais availability zones, quando for possível. Aqui no Brasil, em São Paulo, são só duas, então você só vai poder usar duas. Nesse caso aqui, quando estiver disponível, porque ele não está disponível ainda no Brasil. Mas provavelmente vão lançar a versão de ECS no Brasil o mais rápido possível. Então, algumas boas práticas aqui, vou passar rapidamente. Se você vai usar Docker, ECS com a Amazon, usa a Base AMI deles, que é uma fork do Red Hat CentOS. Por quê? Porque essas ferramentas são todas já preparadas pela Amazon para fazer esse tipo de coisa. Você vai ter garantia do fornecedor de que esse sistema operacional está pronto para rodar imagens Docker. Tentar diminuir as responsabilidades de cada container, tentar rodar um processo só, no caso dos microserviços. Roda só o seu microserviço lá, o Java-jar e o seu microserviço e pronto. Como eu falei, os Task Definitions você pode rodar mais de um container nela, mas quando possível, tenta usar uma só, mas existe casos em que você precisa rodar duas imagens ao mesmo tempo, são produtos dependentes um do outro, similar ao que o Docker Compose faz, você faria com Task Definition.
E tente evitar o Golden Hammer, que é um anti-pattern. Nem todo o problema é resolvido com Docker, tá? Então, a ideia é que os Dockers sejam efêmeros, eles tenham o seu ciclo de vida, você possa parar e iniciar ele em outra máquina, em outra região, sem que mude os resultados disso, sem que ele precise ter uma informação que estava guardada no outra instância que já acabou de ser parada. E tente centralizar os seus logs, todos no mesmo lugar. Em vez de você gravar eles no seu file system, ou além de gravar no seu file system, tente centralizar isso num mecanismo de log. Pode ser, no caso da Amazon, pode ser em S3, pode ser CloudWatch, ou algum outro mecanismo. E, de repente, como esses logs não estão centralizados, você pode usar uma ferramenta como o WSO2 Data Analytics, para tirar informações de como essas instâncias estão rodando, os problemas estão acontecendo, como eles estão ligados um com o outro. Usando a Amazon ainda, existe o conceito de Dynamic Ports. Isso é muito importante quando você sobe um container. Se você restringir qual a porta ele vai rodar, por exemplo, 8080, o seu load balancer vai ter que apontar necessariamente para aquela porta. Isso limita a escalabilidade dos seus containers. Você começa a ter que restringir algumas configurações. Usando o Dynamic Ports, o responsável por entender qual a porta que foi aberta pelo seu microserviço vai ser o Application Load Balancer da Amazon. Então você não vai se preocupar com isso e ele vai escalar indefinidamente num range de portas que varia de 32.000 até 65.000. Então, tentar usar os paths, que eu vou mostrar aqui um exemplo, usar esses paths no Application Load Balancer. Por exemplo, nesse caso aqui, a aplicação mobile vai chamar uma API exposta no API Manager, vai usar um /vets para o serviço de veterinários e /SQTV para o serviço de perguntar para o veterinário. Então, essas duas roteamentos vão para clusters diferentes criados na Amazon, certo? Então, agora eu vou mostrar rapidamente como eles estão configurados, como esse cluster está configurado na Amazon, como foi que eu fiz. Eu criei duas task definitions, uma para cada um dos microserviços, e cada task definition dessa, você pode criar versões dela que vão estar rodando ou não. E nessas definições, você diz quais são os containers, qual a capacidade que esse container vai conseguir absorver da sua instância que está rodando, quanto de memória ele vai usar, enfim, uma série de detalhes. Todos eles podem ser muito bem configurados. Inclusive tem uma versão JSON aqui para quem quer usar DevOps e criar e alterar seus test definitions com mais rapidez. Esses test definitions apontam para containers que estão disponibilizados num repositório privado aqui da Amazon, que foi criado para isso. Então eu publico essas imagens que a gente criou antes lá na máquina local e coloco as imagens lá para serem usadas nos test definitions. E finalmente eu criei dois clusters, um para cada um dos microserviços, que são duas máquinas que vão rodar. Nesse caso aqui eu usei máquinas pequenas para rodar esses microserviços. E você precisa criar um service, tá? Esse serviço é onde você diz a que load balancer ele vai estar cadastrado, que porta que ele vai estar escutando e que container vai rodar. Então tem uma série de informações aqui do serviço que vai rodar as test definitions. Então você pode ver aqui tudo que aconteceu até o momento, quando ele for inicializado, quando ele for parado, quando a gente tiver que fazer a escalabilidade. Todas essas definições podem ser feitas com Amazon. Então, para acessar esses containers, eu tive que criar um Application Load Balancer. Então, vou mostrar aqui para vocês esse Application Load Balancer. Eu criei um Application Load Balancer só, isso reduz o custo que vai se ter para hospedar uma aplicação, e utilizei a estratégia de usar contexto, paths, para mudar a rota das requisições. Então, se você olhar
na definição dos listeners, dá para ver aqui o que acontece a cada requisição. Então, a primeira coisa que o load balancer pergunta é se o path que foi usado é o ask the vet. Se for, então ele manda para aquele service que foi criado no Amazon ECS. Se não for, se for outro, que no caso a gente só tem 2 aqui, se for o vets, ele vai mandar para um outro grupo de instâncias que está rodando o cluster de Docker. Então, vou fazer um teste aqui para vocês verem. Eu vou pegar o nome público desse load balancer, que tem um nome, um DNS dele. Finalmente. Então, pegando esse nome público aqui, eu posso chamar /vets, por exemplo, e ele vai me retornar os veterinários, nesse caso aqui, que estavam no banco de dados. Se eu quiser descobrir quais são as perguntas que estavam sendo feitas, eu vou usar o Ask the Vet. Vai mostrar quais são as perguntas que foram feitas para o segundo veterinário, que é o ID 2 aqui. Então, eles estão publicados, estão usando. Agora, você vê que eu consegui acessar essas APIs, esses serviços, sem nenhuma proteção, sem nenhuma configuração, sem nenhum gerenciamento. Eu não sei de onde que estão vindo os requests. Para isso, a gente vai entrar com um próximo ponto, que é o gerenciamento de APIs. Não existe uma arquitetura de microserviços sem uma ferramenta como o WSO2 API Manager. Para que ele gerencie todo o ciclo de vida, que os versionamentos, a segurança, enfim, toda uma série de aparatos que são necessários para se implantar uma arquitetura de microserviços. Uma ferramenta como essa, ela é extremamente importante. E no final você vai acabar descobrindo que outras ferramentas também vão ser necessárias. Ferramentas de barramento, de integração e de provedor de identidade. Enfim, uma série de outras coisas. Para ser bem rápido, também usei uma conta na cloud pública da WSO2 para gerenciamento de APIs e criei aqui uma API chamada Vets, para expor aqueles 2 microserviços para serem protegidos. Então veja que eu agora vou expor os serviços, vou dar algumas configurações básicas, por exemplo, de throttling, quantas requisições que vão poder ser feitas por minuto, e determinando para cada aplicação. Eu poderia criar uma aplicação na loja aqui da WSO2 para criar o serviço de celulares e um para a parte web. Então, cada um deles teria os seus qualidade de serviço, o QoS diferente dependendo do uso ou outras aplicações que decidam também consumir esse serviço. Então, ele é muito simples esse serviço. Vou entrar aqui na parte de definição dele, que é o Publisher. Então, esse serviço aqui, ele basicamente lista quais são os contextos disponíveis, tá? Vou mandar editar para vocês verem. Se autenticou de novo. Vou mandar editar para vocês verem. Basicamente aqui o que a gente fez foi dizer quais são os recursos, né, os resources que estão disponíveis e os métodos que eles vão chamar. Você pode documentar, fazer uma série de coisas aqui. E na implementação, o que eu faço é apontar essa minha API, que está sendo exposta pela WSO2 API Manager, para apontar para o endpoint, que é nada mais do que o load balancer que a gente criou na Amazon. Essa comunicação entre os 2 serviços, ela deveria ser protegida, então ela não foi feita aqui porque senão ia demorar ainda mais essa apresentação, mas se você estiver usando a cloud da WSO2, você abre um chamado e toda uma configuração de rede e de proteção desses serviços é criada para que ninguém tenha acesso aos seus endpoints, somente a API exposta que aqui pelo WSO2 API Manager, que vai ser consumida pelos clientes.
Então, repara que aqui nesse campo eu tenho a URL do Application Load Balancer. Então, eu digo que ele vai apontar para cá. Então, tudo que ele fizer naqueles recursos, naqueles métodos, vai depois ser redirecionado para o endpoint. Então, aqui, com a aplicação publicada, com a API publicada, eu digo alguns parâmetros de subscrição, se os clientes vão poder usar determinados padrões pré-determinados, ou você pode criar os seus, quantas requisições por minuto e uma outra série de configurações. E aqui eu digo todas as definições e tem outras configurações que podem dar para cada recurso aqui. Depois que publica, já pode ser usado na loja como exemplo que eu vou fazer aqui. Por exemplo, se eu usar a aplicação Ask the Vet, que subscreveu a API, é essa aqui a URL que eu vou ter que chamar. Então, vamos tentar chamar a lista de veterinários por aqui, usando essa API para ver o que acontece. Provavelmente ele está iniciando algum container que tenha na cloud lá da WSO2 e ele deu um erro, exatamente dizendo para a gente que a nossa API está protegida. Agora, repara que ele está pedindo aqui, dizendo que não existe um Authorization Bearer Token. Então, todas as requisições que eu fizer para essa API precisam desse token. Para o caso do celular, tem outras características que deviam ser implementadas, mas que não vai dar para a gente cobrir aqui agora. O ideal é que se use, por exemplo, um protocolo chamado Open Connect. Então, eu vou fazer um exemplo aqui usando Postman para passar como parâmetro o Bearer Token e permitir que eu consiga acessar a API. Então, vou colocar aqui Authorization. Qual é o Bearer Token que está disponibilizado? Então, vou pegar aqui o Bearer Token e vou colocar como parâmetro, tentar fazer uma requisição. Agora, teoricamente, ele deveria autorizar o uso da API. Não botei o bearer. De novo. Opa, tá dizendo que não dei o token certo. Vamos tentar o nome de novo. Ele está recusando esse token. Vou tentar regerar o token aqui para... Ele deve ter expirado esse token, então vamos usar outro. Legal. Tentar novamente. Legal. Agora com o token certo, ele passou do teste, recuperou aqui os veterinários. Então, vou pegar esse mesmo token aqui para fazer um teste externo, só para garantir que a gente está fazendo a coisa certa. Opa. Agora sim. Então, retornou. Eu tenho meu cluster rodando, todos os serviços funcionando agora. A última coisa que falta é mostrar a aplicação mobile consumindo esses serviços. Aqui eu vou fazer isso agora. Então, agora que um token certo, ele já carregou aqui os veterinários, não tem a foto, né? Então, se eu clicar aqui no Emílio, posso fazer uma pergunta para ele.
qual o remédio, e ele fez a pergunta. Então posso pegar agora as perguntas que foram feitas para o veterinário. Ask the vet. Então, tá aqui qual o remédio. Essa foi a última pergunta que a gente fez. Para finalizar, como eu tinha dito, a implementação mais adequada para esse tipo de aplicação é usar um Identity Server, como o WSO2 Identity Server, usando o protocolo OpenConnect, porque ele vai garantir um pouco mais de segurança, já que o código do celular vai estar junto de cada aparelho, você não pode ter o Barrier Token exposto ali. Então tem outras maneiras de fazer isso. Isso pode ser tema de um outro vídeo aqui do canal. Algumas referências que vão estar listadas aqui, vocês podem depois solicitar essa documentação, e eu agradeço a paciência de vocês e espero que vocês tenham gostado desse vídeo.